Amém, amém. Atos capítulo 10, o verso 9 em diante, vamos pensar um pouco naquilo que a palavra de Deus tem para nós, nesse texto de Atos capítulo 10, do verso 9 em diante. A palavra de Deus é rica, a palavra de Deus é eterna. E é muito bom estar aqui com vocês para compartilhar mais uma vez deste privilégio que é meditar na palavra do Senhor. Atos, capítulo 10, a partir do verso 9, a palavra de Deus diz o seguinte: No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio sobre Pedro um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, dirige, ensina, exorta, consola e edifica-nos pela ação maravilhosa do Teu Santo Espírito, pois oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Havia uma tribo de índios que morava às margens de um rio muito grande. E o outro lado do rio era um lugar que havia uma terra muito fértil. Então, desde criança, aqueles índios aprendiam a nadar, porque eles tinham que cruzar aquele rio largo para chegar do outro lado, aonde a terra era fértil, para poder ali plantar e colher o alimento do seu dia a dia. Por centenas de anos, os índios daquela tribo cruzavam aquele rio largo a nado para cuidar daquela plantação que tinha do outro lado. E essa era uma tradição entre aquela tribo indígena, que aqueles índios fossem bons nadadores para enfrentar aquele rio e buscar ali o seu alimento. Até que um dia, um dos índios estava ali sentado à margem do rio e depois de uma grande ventania, ele viu um tronco de uma árvore descendo aquele rio. E ele ficou reparando aquele tronco daquela árvore e ele disse: que interessante, essa árvore ela não afunda. Então ele teve uma ideia, ele disse: eu vou pegar um tronco de uma árvore e eu vou me assentar em cima desse tronco e eu vou, de alguma forma, remar para chegar do outro lado. Então ele começou a trabalhar a sua ideia e ele inventou a canoa. E agora os índios ficaram super felizes, porque eles não precisavam mais atravessar a nado, e cada um começou a ter a sua própria canoa, e eles começaram a criar canoas maiores, remos melhores, e se alegravam com aquilo, porque agora eles não precisavam mais trazer sacos de alimento amarrados no seu corpo, cruzando aquele rio a nado. Não, agora eles colocavam dentro da canoa e a família toda podia cruzar o rio e podia desfrutar do outro lado. Até que um outro índio teve uma grande ideia. Ele disse: e se eu amarrar uma canoa na outra? Eu posso andar por cima desses troncos e chegar do outro lado. E pouco tempo depois, eles inventaram então uma ponte. E como foi bom a invenção daquela ponte, porque agora até as crianças podiam atravessar livremente, nem precisavam que seus pais remassem mais as canoas. As canoas ficaram aposentadas, jogaram as canoas para lá, porque agora eles haviam inventado a ponte, e eles podiam cruzar a qualquer hora, sem nenhum tipo de esforço maior, e não dependiam mais de lutar contra as correntezas, era só atravessar a ponte.
Famílias inteiras, o tempo todo, crianças, mulheres, homens mais idosos, tinham a facilidade de cruzar o rio e ter acesso à plantação do outro lado. Os anos se passaram, muitos anos. Aquela tribo estava muito feliz. Até que um belo dia veio uma tempestade como nunca antes houvera naquela região. E aquele rio encheu muito e a ponte foi embora. Agora, a ponte foi levada por aquela tempestade terrível e eles perderam a oportunidade, a alegria, o privilégio de ir e vir a qualquer hora. O que está acontecendo conosco nesse exato momento é que chegou a tempestade e a ponte foi embora. E nós não temos mais a liberdade de ir e vir como antes tínhamos. É um novo momento. E nós temos que observar esse novo momento, essa nova realidade e reaprender a nadar. Esse texto fala sobre as tradições, que às vezes são tão fundamentais, mas às vezes nos atrapalham nos momentos dos grandes desafios. Pedro, aqui nesse livro, está em um momento muito especial da história da humanidade. Jesus Cristo, no capítulo 1 de Atos, foi assunto aos céus. O Espírito Santo vem logo depois e inaugura-se o ministério do Espírito Santo. Toda a vida passa a ser redimensionada. Todas as questões agora no coração daquele povo têm que ser reavaliado. E a partir do capítulo 8, encontramos a igreja sobre uma nova perspectiva, da perseguição, da diáspora. Encontramos no capítulo 9 a conversão de Paulo, um novo momento, um homem chamado para ser o apóstolo da mensagem do Senhor aos gentios. A igreja começa a assumir uma nova forma, ela já não é mais algo que pertence a um contexto judaico de Jerusalém, aonde o Espírito Santo havia descido de maneira tão poderosa. Agora o Evangelho começa a ganhar uma dimensão maior, ele começa a esparramar por todos os lugares do mundo e um apóstolo é chamado para os gentios de maneira muito especial, o apóstolo Paulo. E nós entramos agora no capítulo 10 e encontramos Pedro, que transiciona do chamado individual, especial, para ser um dos apóstolos de Cristo Jesus, do seu momento de caminhada, do seu momento de negação e perdão, do seu momento de unção e renovação, para agora uma nova dimensão do seu chamado. O capítulo 10 de Atos diz para Pedro que os gentios também têm lugar na experiência especial do Espírito Santo, porque é isso que acontece logo depois desse texto que nós lemos. Nós encontramos no contexto imediato aqui do texto que nós lemos, o centurião Cornélio, que morava em Cesareia, enviando homens a partir de uma visão, a partir de um chamado de Deus todo especial, para encontrar Pedro. E aqui no versículo 9, diz que aqueles que foram enviados até a cidade de Jope para encontrarem ao apóstolo Pedro, encontram um Pedro que estava por volta da hora sexta, no eirado, em cima de uma casa, orando, esperando que o alimento ficasse pronto. E o que é que nós podemos aprender com essa história para a nossa vida? O que é que a visão de Pedro tem a ver com a nossa visão de vida? O que é que os desafios que Deus colocou ali para Pedro tem a ver com os nossos desafios? Como nós somos chamados para esse novo momento em que a ponte se foi e nós não podemos mais ir e vir? O que esse texto pode nos ensinar? Esse texto tem muito para falar aos nossos corações. A primeira coisa que nós aprendemos aqui no verso 9 e 10 é que nós precisamos enfrentar os novos momentos das nossas vidas com um tempo certo, preciso de oração. Foi isso que Pedro fez. E essa é uma característica dos homens e mulheres de Deus em todo o livro de Atos. É um novo momento, novos desafios, o mesmo chamado de Deus para levar o Evangelho ao mundo inteiro, e Pedro se encontra num tempo de oração. E a oração, na vida de Pedro, tem toda prioridade. É a espiritualidade prática do dia a dia,
antes do tempo da comida, antes de se deitar, logo que amanhece o dia, em todo o tempo, o povo de Deus encontra a hora e o lugar para entrar na comunhão com o Senhor, para entender esse novo momento, os seus desafios, essa nova realidade e o que Deus deseja do seu povo nesse momento. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós precisamos priorizar a nossa vida de oração. É tempo de olhar para a oração e descobrir a beleza de descansar o nosso coração nesse Deus que ouve as nossas orações, no Deus que responde às nossas orações. A outra coisa interessante é que quando Pedro está ali orando, lhe sobrevém um êxtase. É a intervenção sobrenatural na nossa vida natural. Mas a visão sobrenatural que Deus dá a Pedro é altamente inteligível. Você percebe nos versículos 13, 14, 15, 16, que Pedro dialoga com Deus nesse momento sobrenatural. Deus estabelece com Pedro uma intimidade dialogal, assim como Deus estabelece conosco essa intimidade pela vida de oração e pela palavra revelada dele. Diz em 1 João capítulo 4, versículo 1, o seguinte: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nós vivemos um momento aqui no livro de Atos que é para nós normativo, não apenas descritivo. O que é normativo nesse texto? Use todo o seu conhecimento da palavra para ver se aquilo que está sendo proposto é de fato o caminho e a vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e usar a palavra de Deus como esta peneira para separar as informações que são relevantes daquelas que são irrelevantes, as informações que são verdadeiras daquelas informações que são falsas. A verdade de Deus já está revelada, clara, precisa, ao longo de toda a Escritura Sagrada. Pedro ainda está dentro do contexto onde a palavra estava sendo revelada. Nós somos o povo que tem o grande privilégio de viver e olhar para uma palavra que já está completamente revelada, do Gênesis ao Apocalipse. Que coisa linda é isso! Em Hebreus, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, pelos profetas, aos nossos pais, agora, de maneira completa, nos fala através do Filho. E por isso o Apocalipse começa dizendo que a revelação do Apocalipse vem de Jesus Cristo a João, para encerrar esse período revelacional. Coisa espetacular é isso para as nossas vidas. Portanto, nós devemos olhar para a palavra de Deus, analisar a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, vai nos dizer que nós olhamos para um Deus que não é de confusão, mas é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Que coisa linda é isso! A palavra de Deus traz paz ao nosso coração, a palavra de Deus traz paz à sua igreja, a palavra de Deus é essa santa doutrina revelada, suficiente para as nossas vidas. Pedro dialoga com Deus, aqui nesse momento de revelação, porque ele diz: eu não posso comer esses animais que estão sendo oferecidos. Ele se lembra da lei lá atrás do Antigo Testamento, em Levítico capítulo 11, aonde o Senhor separou os animais que deveriam ser aprovados para o consumo e os animais que não deveriam ser aprovados para consumo. Naquela época, naquele contexto, havia vários aspectos que precisam ser entendidos. Em primeiro lugar, o aspecto cerimonial. Aqueles animais que o Senhor proíbe eram de uso comum em cerimônias oferecidas a outros deuses, e Deus não queria que o oferecimento do povo dele, separado dele, fosse confundido com o mesmo oferecimento que era dado a outros deuses por nações pagãs, por pessoas que não tinham nenhum relacionamento com ele. Esse era o primeiro aspecto interessante que todos os comentaristas, ao analisarem esse texto, destacam. O segundo aspecto era
a própria saúde do povo. O povo tinha que empreender uma caminhada no meio do deserto, e o Senhor então começa a preservar a saúde daquele povo. O que Pedro não entendeu e que agora vai entender a partir dessa revelação, e que nós precisamos entender, é que toda tradição religiosa na Escritura Sagrada precisa ser olhada à luz da vinda de Cristo Jesus. Porque a finalidade da lei do Antigo Testamento era apontar para Jesus Cristo. Por isso, Paulo escreve aos Gálatas e chama a nossa atenção em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo. Por isso que aquelas leis cerimoniais, aquelas leis de adoração no Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, eles foram todos satisfeitos na vinda de Cristo Jesus, e agora nós não temos mais que sacrificar animais para adorar o nosso Deus. Portanto, toda aquela lei do Antigo Testamento que apontava para Cristo, agora está satisfeita. Nós não temos mais que ter sumo sacerdote, porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Nós não temos mais que matar animais para oferecer ao nosso Deus, derramando o sangue desses animais, porque o sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, foi derramado na cruz do Calvário. Então todas aquelas leis foram satisfeitas. Outros tipos de aspectos dessa lei, por exemplo, as leis nacionais, que tinham a ver com a teocracia sobre o povo de Israel, elas agora já não existem mais, porque em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós temos uma perspectiva diferente. Toda aquela teocracia com o povo de Israel no Antigo Testamento, agora o reino de Deus não é mais o reino manifestado de maneira visível num povo separado que tinha a obrigação de levar o evangelho para todas as nações e não o fizeram, e por isso são indesculpáveis. Não, esse é um novo momento. O reino de Deus, disse Jesus, está dentro de nós, pela fé. Somos agora ligados a essa grande nação invisível de Deus, chamada igreja, nesse aspecto mundial, e visível nos nossos relacionamentos congregacionais. E isso é maravilhoso, essa teologia que se revela do Antigo ao Novo Testamento, satisfazendo esses aspectos. Então, toda a lei sacrificial, cerimonial, satisfeita em Cristo Jesus, toda a lei nacional, revelada agora de maneira ampla, completa, através da igreja, o novo povo de Deus, esse reino maravilhoso do Senhor Jesus Cristo, nosso Rei dos Reis, que habita no nosso coração, também já está revelado em Cristo Jesus. Outros aspectos da lei, o Senhor Jesus, ele vai dar uma nova interpretação. Você olha, por exemplo, para Mateus, e Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito lá no Antigo Testamento, que você não pode adulterar? Deixa eu te dizer uma coisa, é mais amplo agora esse conceito. Qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. O Senhor Jesus, ele ampliou conceitos daquela lei do Antigo Testamento, à luz desse novo relacionamento com ele. O sábado, disse Jesus, não foi feito agora o sábado para mandar no homem. Não. Agora nós vivemos uma nova realidade, por isso Jesus curava no sábado, e por isso que os apóstolos agora entenderam que o dia da adoração era no domingo. Nós vamos falar disso no próximo domingo, mais detidamente. No equívoco de gente que faz a leitura da Escritura, como Pedro estava fazendo no começo dessa revelação especial para ele. Senhor, eu não posso tocar nisso. Senhor, eu não posso comer aquilo. E o Senhor diz assim: não consideres impuro aquilo que o Senhor purificou. Não consideres mais comum. Não consideres mais essas coisas antigas. Você tem que fazer uma nova leitura da sua caminhada comigo. E é interessante porque o versículo 15 aqui é uma ação no auristo, na língua grega, que é uma ação definitiva, uma vez por todas. O Senhor fez, realizou, transformou. Ele diz assim: ao que Deus purificou, não consideres comum. Essa palavra, ela vem para transformar a nossa leitura do momento que nós estamos vivendo. Ninguém que tenha encontrado Cristo Jesus continua comum. Fomos todos transformados no encontro com Cristo Jesus.
Nós não estamos mais sujeitos à obediência da lei, porque não é a lei que nos salva. Nós estamos agora vivendo um momento maravilhoso da manifestação da graça de Deus nos nossos corações. A lei só vem para mostrar que somos pecadores, mas que a graça de Cristo é quem nos salva. E é interessante que toda essa leitura de Pedro passa a ser agora reavaliada por essa revelação especial de Deus. O versículo 16 diz que sucedeu isso por 3 vezes. Por 3 vezes. É interessante porque Cornélio precisa só de uma visão para mudar toda a sua história. Mas Pedro precisa desta visão 3 vezes para quebrar os seus preconceitos religiosos e entender aquilo que Deus queria para ele. Muitas pessoas estão olhando para esse momento que nós estamos vivendo e trazendo toda uma carga legalista. Muitas pessoas estão olhando esse momento que nós estamos vivendo e esquecendo que nós devemos avaliar todas as coisas à luz da vinda de Cristo Jesus e do ministério do Espírito Santo em nós, como igreja. Por isso que esse texto é tão rico e por isso que ele é tão eficaz para a nossa história. A partir desta visão, Pedro transforma todos os seus preconceitos. Eles começam a deixar a sua espiritualidade e ele começa a assumir essa visão maior, mais ampla da presença de Jesus e do projeto de Jesus. Sabe por quê? Se você continuar lendo o texto, você vê que Pedro vai com aqueles homens que foram enviados, você vai perceber que há uma pregação de Pedro lá na casa de Cornélio, e no versículo 44 do capítulo 10, desse mesmo capítulo, diz que ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam eles falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro fica maravilhado, e depois desse texto, a partir do capítulo 11, você vê Pedro compartilhando com o colégio apostólico essa experiência e dizendo: o Evangelho agora, a maravilhosa ação do Espírito Santo, que havia sido inaugurada de maneira especial sobre o povo lá de Jerusalém, agora alcançou todos os gentios. Não há mais barreira, não existe mais judeu e gentio, escravo e liberto, somos agora todo povo de Deus. E você olha para essa realidade e pergunta: o que esse texto tem a ver com a nossa experiência? O que esse texto tem a ver com a nossa realidade hoje? Eu quero voltar lá aos índios que construíram a sua ponte. Nós também sabíamos nadar. Nós também, progressivamente, construímos as nossas canoas. E nós, progressivamente, construímos as nossas pontes. E quando a ponte foi embora, nós perdemos a liberdade de ir e vir, e ficamos do lado de cá, olhando a outra margem, com o desejo de chegar ao outro lado. Nós devemos voltar aos princípios básicos do nosso relacionamento com Deus. Nós devemos voltar aos princípios básicos do projeto de Deus. Toda essa circunstância, toda essa pandemia que vem sobre a humanidade está nos fazendo descobrir de novo que o princípio primeiro dos nossos relacionamentos está em Deus. Nesta água da vida que nós devemos nadar. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa imagem tão bonita nos convida de novo a viver esse relacionamento na relação mais básica, mais fundamental, deixando de lado tudo aquilo que nós construímos, deixando de lado toda aquela história e voltando ao princípio, ao primeiro amor, a esse relacionamento com Deus que nos envolve, que nos purifica e que diz que nós somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Daí, Cristo vem para nos dar esta liberdade relacional com Ele.
nós precisamos resgatar esse amor, essa paz, essa alegria da comunhão com o Senhor. Deus é soberano. Sim, Ele nos dá o conforto da canoa. Deus é soberano. Sim, Ele nos permite ter a liberdade de ir e vir sobre as pontes. Mas Deus continua sendo o Senhor do tempo, do espaço. Ele continua regendo a nossa história. E se Ele permitiu que a ponte fosse embora, que nós ficássemos limitados, é para que nós pudéssemos voltar ao prazer de mergulhar nesse relacionamento com Ele, com as pessoas ao nosso redor, na intimidade da nossa casa, e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, não nos permita perder esse prazer primeiro, e ensinar os nossos filhos, os nossos queridos que estão ao nosso lado, os nossos amigos, os nossos familiares, os princípios mais elementares da fé cristã, que é o relacionamento com Deus, seja no começo da manhã, seja no meio do dia, seja no final do dia. Façamos como Pedro, entremos na comunhão com o Senhor em oração. Vamos resgatar o privilégio de ter essa paz que excede todo o entendimento nesse relacionamento maravilhoso, pela ação graciosa do Espírito Santo dele em nós. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque Jesus Cristo veio, essa revelação maravilhosa dele sobre nós. E o Senhor morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos essa liberdade de entrar na Tua presença em todo o tempo. Mesmo quando as pontes vão embora, o Senhor continua nos convidando a nos relacionarmos com o Senhor. E o Senhor nos dá essa capacidade de amarmos o Senhor, e o Senhor ouve as nossas orações, e o Senhor nos perdoa, e o Senhor nos mostra que Jesus Cristo é, acima de tudo, esse Deus presente. Abençoa cada lar, cada vida, nos dá graça e paz, pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.